Fala aí, galera da comunidade, sou matemático do Oceano, dando continuidade ao emprego da fórmula do termo geral da progressão geométrica. Vamos agora fazer o uso dessa fórmula em interpolação geométrica. O conceito é bem parecido com o que a gente estudou em interpolação aritmética lá em PA. A gente vai ter extremos, os meios a serem adotados. Lembra da quantidade de meios mais 2 para dar o total de termos? O mesmo raciocínio será usado aqui também. A única diferença é operacional. Então, no exemplo, a gente vai fazendo um comparativo com o que foi estudado em PA e automaticamente a gente vai avançando o nosso exemplo aqui em PG. Aí diz, interpole 4 meios geométricos entre 12.500 e 4. Então, 12.504, vamos supor, se em vez de interpolar os 4 meios geométricos, a gente interpolasse 4 meios aritméticos. Lembra que 12.504 se comportaria como os extremos. Aqui, em relação à interpolação geométrica, também. Então, os extremos eu vou destacar com uma cor diferente. Então, 12.500 é um dos extremos, esse é o nosso primeiro termo. Aí eu vou colocar aqui agora 4 valores aqui em aberto que a gente precisa determinar. São os 4 meios. E por fim, 4. O outro extremo. Primeiro e último termo. Lembra, em interpolação aritmética, esses 4 valores se comportariam como os 4 meios aritméticos. Daqui a pouco a gente vai trocar para o geométrico, tá? Então, primeiro e último termo são os extremos. A quantidade de termos é a quantidade de meios aritméticos mais 2. O mesmo raciocínio agora também a gente vai utilizar em relação aos meios geométricos. Vamos trocar a palavra aritméticos por geométricos. Então, são os 4 meios geométricos. Então, a quantidade de termos. Então, o total é a quantidade de meios mais 2, que são os extremos, da mesma forma. Tá? Então, olha, 12.500 se configura como o primeiro termo, 4 como o último termo. No caso aqui, o sexto termo, já que são 4 meios, mais 2, um total de 6 termos. Então, vamos agora descrever o elenco desses valores aqui, de acordo com os elementos que compõem a fórmula do termo geral da PG. Então, AN igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Então, AN é o nosso A6, que é 4. A1 é o primeiro termo, no caso aqui, 12.500, que é a razão, é o valor que a gente vai precisar determinar. E N, no caso aqui, é a quantidade de meios mais 2, 6. Lembrando, lá em progressão aritmética, interpolação aritmética, o valor que a gente precisava descobrir na hora de colocar na fórmula do termo geral. Lembra que AN igual a 1 mais a expressão N menos 1 vezes R, a gente tinha que achar o valor de R, que era a razão. Em relação à progressão geométrica, em específico a interpolação geométrica, a gente vai ter que achar o valor de quê? Que é a razão. Tá? Substituindo-se esses valores agora na fórmula do termo geral, teremos aqui a N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vou fazer direto. A N, 4, igual a 1, 12.500 vezes Q elevado a N menos 1. N é 6 menos 1. Aí teremos 4 igual a 12.500 vezes Q elevado a 5. Aí repara, esse 4 está no primeiro membro. Mas eu posso pegar esse segundo membro
deixar como primeiro membro e colocar aqui na mesma linha o igual a 4. Vai ficar equivalente a 12.500 vezes Q elevado a 5 igual a 4. Como 12.500 é um fator multiplicativo, ele passa para cá dividindo. Daí teremos Q elevado a 5 igual a 4 sobre 12.500. Q elevado a 5 igual. Aí repara, 4 sobre 12.500. Ambos os valores são divisíveis por 4. O 4, por motivos óbvios, claro. 12.500. Quando você tem uma estrutura numérica com uma determinada quantidade de logaritmos, para você analisar se esse valor é divisível por 4 ou não, você analisa apenas os dois últimos logaritmos. Se for 0, 0, é o caso aqui. Ou também, se a composição desses dois últimos logaritmos for resultar em um valor divisível por 4, a estrutura toda também será. O número todo, de uma forma, também será. Tá? Então, dividindo isso aqui por 4, tanto o numerador e o denominador, teremos aqui 1 sobre 3.125. Vamos dar uma pausa aqui. Q elevado a 5 é igual a 1 sobre 3.125. Repara essa sequência, essa PG aqui. Repara que o primeiro termo é 12.500. O último é 4. Pô, então o último termo é menor do que o primeiro. Então, isso a gente conclui o quê? Que os valores estão diminuindo. É o caso de uma PG decrescente, é um dos dois casos. Então, é o caso onde o primeiro termo, no caso aqui 12.500, é positivo, a razão automaticamente, obrigatoriamente, a gente vai ter que achar um valor entre 0 e 1. Caso seja explicitamente em forma de uma fração, o numerador será automaticamente um valor menor que o denominador. Ou se você ainda quiser fazer a divisão na íntegra e achar um valor decimal ou uma dízima, será sempre uma estrutura 0, valor numérico. Tá? Então, Q elevado a 5 é igual a 1, 3.125A. Daí, então, olha, vamos fazer a decomposição em fatores primos do denominador 3.125. Então, mantendo aqui a lógica, Q elevado a 5 igual a 1 sobre 3.125 é a mesma coisa que 5 elevado a 5. Repara que o denominador dessa fração tem forma de uma potência. 5 elevado a 5. Expoente aqui, ó, é 5. Repara que o numerador é 1. 1 elevado a qualquer expoente é 1. Então, para deixar parecido com a estrutura de potência, eu vou pegar esse 1, só vou pegar emprestado aqui, botar um 5 aqui elevado. Porque 1 elevado a qualquer expoente dá 1. Daí teremos que elevado a 5 igual. Aí, olha, colocando em evidência o expoente que é o mesmo, que é 5, quem sobrou aqui em cima? 1 e aqui 5. Aí ficou uma igualdade de potências. Mas sendo que essas potências agora, o que elas têm em comum? O mesmo expoente. Então, para duas potências serem iguais, as bases têm que ser iguais e os expoentes também têm que ser iguais. No caso, como os expoentes são iguais, então a gente conclui que Q igual a 1/5. O que significa Q igual a 1/5? Repara que é o valor entre 0 e 1. Numerador 1 menor que o denominador 5. Se você quiser dispor como valor na divisão aqui, vai dar 0,2. É a mesma coisa. Então, olha, olha o 0, aparecendo. Então, uma forma ou outra. Mas 1/5. Então, significa que, ao multiplicar por 1/5, é a mesma coisa que você multiplicar por 1 e dividir por 5. Então, você vai, a partir do primeiro termo, dividir de 5 em 5 até chegar o último termo aqui, que é 4, dessa PG. Então, 12.500 vezes 1/5, ou 12.500 dividido por 5, então aqui a gente vai ter 2.500. Vamos multiplicar por 1/5. Dividido por 5 novamente. 500. Tomando 500 dividido por 5. 100. 100 dividido por 5. 20 dividido por 5. 4. Olha os 4 meios geométricos.
letras aí. 2.500, 500, 100 e 20. Então, olha, a estrutura é bem parecida com o que a gente estudou em interpolação aritmética, mas sendo que a razão dentro do contexto de PG, os valores vão se multiplicando ou se dividindo, caso a gente precise multiplicar pelo valor inverso de um outro, tá bom? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!